Tudo bem com vocês? Obrigado pela companhia. É isso aí, minha gente. Agora no nosso programa, entrevista, é isso aí. Boa noite, doutora Vera. Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes. É um prazer. Agradeço desde já pelo convite. Esse é um tema que eu atendo há 26 anos, né? Tenho clínica na região da Vila Madalena e é muito importante a informação, porque tudo que a gente busca ajuda o mais cedo possível, sofre-se menos, gasta-se menos e evita-se uma série de problemas. Então a depressão é um tema que às vezes a pessoa fala, eu estou deprê. Mas se a pessoa teve alguma perda, é normal que ela, durante um tempo, ela fique triste, que é diferente da depressão. É isso aí. Ouvintes, entrevista aqui no nosso programa com a presença da doutora Vera Lúcia Ferreira dos Santos, que é psicóloga junguiana, treina e master em programação neurolinguística. É isso aí, minha gente. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso programa. Nossa, é uma honra pra gente aqui, viu? Para mim também. Agradeço pelo convite. Nossa, prazer todo nosso. Doutora, por favor, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, assim, para os ouvintes. Tá. Eu sou psicóloga, tenho formação em psicanálise existencial. O Freud, ele é um gênio no sentido de mostrar a importância do autoconhecimento para a gente evitar sofrimentos, evitar doenças físicas, evitar dificuldades de relacionamento, enfim, facilitar a nossa vida. Eu, pessoalmente, acho que a vida é tão breve para a gente estar focada no sofrimento. E a minha busca no meu trabalho, que eu considero uma missão de buscar ajudar as pessoas a se encontrarem, é quem é você? Como que você faz quando você está bem? E a depressão é uma doença, né? É uma doença do humor, o que caracteriza a depressão? Ela é um distúrbio da afetividade, onde a pessoa se afasta do sentido da vida, do ânimo, de coisas que ela gosta de fazer, ela muda o comportamento dela. E muitas vezes é uma situação difícil para os familiares, porque de repente aquela pessoa que adorava promover festa não quer ir em festa e critica e acha que está todo mundo contra ela. Mas isso tem todo um funcionamento hormonal que corresponde a esse comportamento, né? Há uma carência de neurotransmissores que faz a pessoa se afastar do motivo, daquilo que a anima e que dá sentido à vida. Doutora, é uma curiosidade aqui minha. Não sei se você percebeu, eu sou totalmente leigo nesse assunto. Fique tranquilo. Doutora, o que quer dizer neurolinguística? Neurolinguística. Isso. A neurolinguística é um conhecimento que trata basicamente da comunicação. O tempo inteiro nós estamos numa comunicação conosco e numa comunicação com as pessoas. Então a neurolinguística ela se baseia na como que pessoas geniais, profissionais em todas as áreas fazem para ser bem-sucedidos. E ela desenvolveu uma série de técnicas e instrumentos de transmitir isso a outras pessoas, para facilitar a nossa vida. Então, no trabalho da psicologia, a neurolinguística ajuda a otimizar a recuperação. Ah, tá, entendi. Ouvintes, entrevista no nosso programa com a doutora Vera Lúcia Ferreira dos Santos e o tema é depressão, viu? Falar nisso, doutora, o que é depressão? Depressão é um distúrbio da afetividade que muitas vezes a pessoa confunde com tristeza. Muitos estudiosos, psiquiatras, psicólogos relacionam o surgimento da depressão a perdas. Uma perda material, uma perda de prestígio, uma perda de emprego, uma perda de alguém querido, um familiar. Agora, todos nós podemos passar por perdas, termos uma fase de tristeza, às vezes a pessoa fica revoltada, se nega. Então, dependendo da estrutura, da coesão de ego, a pessoa vai passar por uma fase triste e depois retoma, né? Vamos ter saudades, que é um termo muito brasileiro. Agora, quando esse período de tristeza ele é muito prolongado e a pessoa vai se afastando, então existem 4 sintomas, 4 áreas que caracterizam a depressão.
padrão de pensamento negativo. Tá ruim, vai ficar pior. A pessoa que está depressiva, ela tem esse foco. E ela acha que as coisas positivas são passageiras, né? Ela desqualifica. Alteração no comportamento, a pessoa se afasta de coisas e atividades que são positivas, que são legais, enfim. Existem sintomas físicos. É muito comum pessoas terem alteração no sono, alteração na vida sexual, alteração alimentar para mais ou para menos, ou ela até às vezes esquece de comer, ou engorda muito num período curto. E lentificação nos comportamentos. Muitas vezes a pessoa ela não consegue cuidar de uma casa, ela fica lenta, né? Ela se sente incapaz de cuidar das atividades do dia a dia. Tá, entendi. Ouvinte, você que está no YouTube, o tema é depressão, viu? Legal? E é a doutora Vera Lúcia Ferreira dos Santos. Fica ligadinho com a gente que o tema é bom, pessoal, e é um tema bem polêmico. Doutora, quais são os graus da depressão? Existem 3 graus de depressão. Existe um grau em que é muito perigoso a motivação de suicídio, que é a depressão grave. Uma depressão grave, muitas vezes a pessoa ela precisa ser medicada, ou uma depressão bipolar, que a pessoa tem fases de mania, de euforia, de achar que não precisa dormir, e num outro momento ela é capaz de cometer um ato contra a própria vida. Então é uma depressão grave que ela precisa ser medicada. Tá. Doutora, a insônia tem a ver com a depressão também? É um dos sintomas. Um dos sintomas. Alteração no sono, que pode ser a insônia ou a pessoa querer só dormir. Então, a alteração no sono é um dos traços físicos que caracteriza a depressão. Esses 4 traços, eles têm que estar presentes para ser caracterizado uma depressão. Agora, tem aquela depressão moderada, que a pessoa sente uma dificuldade de fazer as coisas do dia a dia, mas ela faz, né? Também, muitas vezes, precisa ser medicada a pessoa. E tem a depressão leve. Às vezes a pessoa passa por um período, ela supera sozinha, e tem situações que a combinação da psicoterapia e da medicação vai ajudar a pessoa a tirar o aprendizado daquela fase. A pessoa perdeu o marido, a pessoa faliu a empresa, a pessoa teve, enfim, alguma perda. Dependendo de como ela encara, da magnitude da perda, ela vai superar. Dependendo também da rede de apoio que ela conte, tudo isso pode interferir para a pessoa superar aquela fase da vida dela. Ah, tá. Doutor, então quem está passando por essa crise, vamos dizer assim, é imprescindível procurar um profissional, né? Exatamente. A rede de apoio, gente, é fundamental. Porque supondo que alguém perdeu o marido, perdeu um filho, quanto mais ela puder falar dessa dor, aliás, existe um engano, às vezes a pessoa no velório, para os católicos, tem aquele ritual, missa e tal, só que a pessoa precisa falar, para ela elaborar o luto. Então, na verdade, muitas vezes um espaço terapêutico vai dar esse espaço da pessoa falar, poxa, eu tenho uma cliente que com muita dificuldade de engravidar, engravidou e com 2 meses perdeu. Então, nessa fase, é uma fase de luto. Ela já estava se organizando, claro que a tristeza não é o mesmo que depressão. Tristeza, qualquer um de nós, frente a uma perda, vamos chorar, vamos precisar falar. Agora, a depressão já é aquela tristeza mais prolongada que compromete a convivência da pessoa. Ela às vezes se irrita com facilidade, ou ela fica impaciente. Então, é um quadro de labilidade afetiva. Entendi, doutor. Um distúrbio da afetividade é a definição da depressão. Junto com ansiedade, junto com insônia, são 3 diagnósticos que têm a ver com o distúrbio da afetividade. Entendi. Doutora, por que as pessoas desenvolvem a depressão? Ela é hereditária ou os acontecimentos e o meio contribuem para que ela apareça? Não, existem aquelas famílias, da mesma forma que
Existem famílias que várias pessoas tiveram problemas de diabetes, várias pessoas tiveram problemas de hipertensão ou diabetes. Então, 20% das depressões são endógenas, são genéticas. 10% tem a ver com efeitos de remédio. Então, eu já atendi pessoas que começaram a tomar anfetaminas para emagrecer, álcool, né? Algumas drogas têm esse potencial de estimular a depressão. Agora, 70% das depressões tem a ver com situações sociais. São as depressões chamadas psicorreativas. A pessoa perdeu o emprego, se achou injustiçado, não aceitou aquela perda e ela vai se afastando, acha que está todo mundo contra. Então, 70% das depressões tem a ver com a maneira como a pessoa lida ou não com uma perda. Então, esse é um consenso entre os psiquiatras, psicólogos, que teria a ver com a maneira como a pessoa lida com a perda. E, naturalmente, a possibilidade de contar com uma rede de apoio, de poder falar do evento. Então, a somatória desses fatores é que vai determinar que alguém, às vezes, tem uma perda significativa e não desenvolve depressão, porque ela contou com uma rede de apoio que dá um tempo para ela sarar, né, daquela dor da alma. Né? Entendi. Doutora Vera Lúcia, a vida agitada dos grandes centros urbanos acentua o aparecimento da depressão? Não. Na verdade, nos grandes centros, as pessoas, nós, né, estamos cada um buscando e indo atrás das suas questões, então muitas vezes as relações, elas ficam mais distanciadas. E aí, às vezes, a pessoa está passando por situações e ela vai ligar para um irmão, vai ligar para um amigo, a pessoa está lá correndo. Então, isso torna, às vezes, as relações mais superficiais. E frente a determinadas situações, esse suporte, né, seja a pessoa participa de um grupo de igreja, seja ela tem algum amigo que ela possa não só ir num churrasco, mas de repente, pô, estou chateado porque está tendo corte na empresa. E essa rede de apoio é importante frente a determinadas fases da vida, né? Entendi. Ouvinte, você que ligou seu aparelho agora, o nosso o encontro musical, entrevista, e o tema é depressão. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Vera Lúcia Ferreira dos Santos, que é psicóloga, treino master em programação neurolinguística, viu? Depressão é o nosso tema. O pessoal que está no YouTube aí, nós estamos com a doutora Vera Lúcia e o tema é depressão. E o pessoal que está no YouTube aí, um abração para vocês, viu? Fica ligadinho com a gente aí. Doutora Vera Lúcia, quem está mais sujeito a ter depressão? Não é privilégio de classe social, pobre, rico, bonito, feio, qualquer pessoa, dependendo de como lide com as situações da vida e até com fases. Então, supondo que a pessoa era um executivo e se aposentou. Se ela não se preparou, não se organizou, é muito comum, né? Eu, pessoalmente, eu acho que tem gente que fica querendo se aposentar e se afasta de tudo, só que o trabalho ele tem várias funções além da pessoa ganhar vida, se manter. Então, dependendo da situação, qualquer pessoa, claro, tem aquela combinação de fatores genéticos, se numa família, você sabe daquela história que um tio ficou um ano num quarto que saía, o outro que foi drogadito, o outro foi alcoólatra. Então, tem famílias que têm esse componente genético que, numa situação de vulnerabilidade, vai influenciar, né? Tem aquelas situações que a pessoa... existe um psicólogo que ele acha que, na infância, determinadas pessoas, elas viveram certas estruturas psíquicas que elas não se sentiram com apoio e que mais para frente, dependendo da situação de vida, elas vão estar mais fragilizadas. Então é como se voltasse aquela memória uma carência afetiva. Mas qualquer pessoa pode desenvolver uma depressão, não é privilégio de nenhuma pessoa, não. Não, doutor, então qualquer pessoa pode estar acometida a ter depressão, criança, jovem, idoso, velho, qualquer pessoa.
Nossa, realmente é um mal terrível. Doutora, quais são os tratamentos da depressão? Ela tem solução? Tem solução. E como toda questão, quanto antes a pessoa procura ajuda, melhor. Evita sofrimento, evita gasto de dinheiro, evita problemas que, vamos supor que uma pessoa está com depressão, ela está com muita dificuldade em desenvolver as tarefas e ela não vai procurar ajuda. Daqui a pouco ela perde o emprego. Existem estudos que um número muito grande de pessoas não são diagnosticadas e aí passa a produzir menos, passa a ter impaciência, irritação, perde horário. Então, o tratamento da depressão, existe um tratamento medicamentoso que vai atuar no nível dos neurotransmissores, porque está comprovado que na depressão há uma carência da serotonina, e aí a pessoa não tem o estímulo para a vida, enfim, para as coisas que ela gosta de fazer, perde a alegria, o pessimismo predomina. E a função da psicoterapia é ajudar a pessoa a se reencontrar. Então vamos supor que a pessoa perdeu o emprego. Ela investiu as economias numa empresa, a empresa não deu certo. Então como que ela vai lidar e focar na vida? Então a psicoterapia tem uma função diferente da função medicamentosa, porque a pessoa pode tomar remédio a vida inteira e não voltar, não resgatar o estímulo da vida. Então são funções diferentes. É como uma pessoa tem gagueira, ela pode fazer fono se ela não trata do fator emocional, da ansiedade. Então existem situações que a atuação multidisciplinar que dá o melhor resultado, principalmente nas depressões graves e moderadas. Doutora, há uma chance da depressão tratada voltar mais tarde? Olha, se a pessoa de fato esperou uma alta, porque é muito comum, a pessoa melhora um pouco, vamos supor que a pessoa estava afastada de auxílio-doença, aí ela volta a trabalhar, né? Muitas vezes ela abandona o tratamento. Pode ser que ela não desenvolveu uma força de ego para, muitas vezes, acontece alguma situação grave e ela aprender a procurar ajuda, identificar quem pode ajudar, com quem que ela pode dividir, com quem ela não pode dividir. E é muito importante que você que me ouve, que se você conhece alguém, não dê as costas, porque é difícil conviver com a pessoa depressiva assim. A pessoa vai se recusar a se tratar, ela vai dizer que é bobagem, mas é uma doença. Lembre-se que é uma doença que tem toda uma alteração neuronal, e por isso que essa pessoa está desanimada, por isso que ela não quer saber de nada, por isso que ela mudou os hábitos. Então não desista, é difícil porque como qualquer problema crônico, se tem uma pessoa com câncer, uma pessoa com diabetes, uma pessoa desempregada, uma pessoa alcoólatra, mina, né, as energias, mina a psique de todo mundo, mas essa pessoa não é assim. Essa é uma segunda natureza dessa pessoa. E ela precisa, muitas vezes, que você pegue ela na mão, vá com ela ao médico. Se ela não quer ir ao psicólogo, vá no clínico, fale de como ela está funcionando, porque qualquer clínico vai dar um antidepressivo. Até, às vezes, o clínico vai dizer, procura um psicoterapeuta, mas não abandone, porque se a pessoa não trata, ela pode evoluir essa depressão. E não pense que quem ameaça se matar não faz, porque faz. Muitas vezes faz. A pessoa está tão desesperada que ela junta uma energia para tentar contra a vida, né? Então, faça aquilo que for possível. Vai levar na igreja? Leva. Vai levar no médico? Leva. Vai levar no Pai Santo? Leva. Tenta alguma coisa. Quem sabe alguém consegue acessar essa pessoa. Ouvintes, o tema é depressão, viu? Aqui no nosso encontro musical com a doutora Vera Lúcia Ferreira dos Santos. Doutora, o que as pessoas próximas podem fazer para ajudar quem está com depressão? Estar junto, compreender que a pessoa ela foi adquirindo um problema, às vezes meses, anos, né? E que da mesma forma não vai ser um passe de mágica que vai voltar a quem era, mas que precisa ter paciência com essa pessoa, a própria pessoa precisa ter paciência consigo mesmo, no sentido de que ela vai resgatando, né?
E aí a ajuda dessas terapêuticas tem essa função de ajudar a pessoa a ter paciência, aceitar a consciência da limitação. Que é difícil para os familiares, como é difícil para a própria pessoa. Ela se sente incomodando, né? Mas tem que ir junto, às vezes ir no profissional, até a pessoa poder caminhar sozinha, que com certeza isso chega. Legal. Você que está no YouTube, nós estamos aqui com a presença da doutora Vera Lúcia, que é psicóloga, e o tema é depressão, viu? Um abraço para vocês aí, fica ligadinho com a gente aí. Doutora, quando a pessoa não admite, é bem polêmica essa pergunta aqui, né? Quando a pessoa não admite que está com depressão, o que fazer para ajudá-la? É difícil, né, doutora? Olha, existem algumas situações, contra fato não há argumento. A pessoa não quer mais sair. A pessoa diz, eu não consigo cozinhar. A pessoa se recusa a ter vida sexual. Tá trazendo essas situações para a pessoa começar a pensar, poxa, essa não sou eu, né? Agora, não fale numa hora que você estiver nervosa. Se você está nervosa, vai lá tomar água, uma outra hora, né? Na hora de almoçar, enfim. Se você está cansado, chegou do trabalho, não acorde isso. Em outro momento que você está mais tranquilo, converse, por que está acontecendo com você, você mudou, trazer evidência, porque a própria pessoa sabe disso. Ela sabe que ela está diferente, né? E aí, esse reforço, sobretudo, é como se fosse uma criança. Pegar na mão, né? Lembre-se que, como não é privilégio, né? Essa pessoa, ela está nessa situação, mas pode ser qualquer um de nós. Então, à medida em que a pessoa tem um autoconhecimento, ela vai notando, poxa, eu estou diferente, né? E aí, esse apoio é fundamental da família, de amigos, da sociedade. Se você, no seu local de trabalho, você nota que alguém está diferente, chama para um café, pergunta o que está acontecendo, né? Porque, infelizmente, existem preconceitos, né? Na vida emocional, o tratamento da vida emocional, tem pessoas que acham que a psicoterapia é para pessoas que surtaram, que não. Uma pessoa com depressão, ou às vezes até uma psicossomatização, a pessoa tem uma insônia, ela tem uma gastrite recorrente, ela tem enxaqueca, podem ser sinais que é o que a gente chama de, muitas vezes, uma depressão mascarada, aquela pessoa que vive psicossomatizando, tendo alguma forma de doença física, pode ser uma depressão mascarada também. Doutora, é uma curiosidade aqui minha, né? No caso, a nossa mente, né, o nosso cérebro, ele tem tudo a ver. Por exemplo, se você coloca na cabeça que não vai dar certo, assim, às vezes acontece não dar certo, né? Tudo tem a ver com a mente? Tudo, tem a ver com o uso da mente. O uso da mente, tá? né? Uma pessoa perdeu o emprego. Se ela estava vendo que a empresa estava mal das pernas, que a empresa estava atrasando o salário, estava atrasando o fornecedor, se a pessoa está ligada na realidade, ela vai refazer o currículo, ela vai ligar, ela vai fazer algum curso que ela precisa. Agora, às vezes a pessoa se aliena, faz de conta que ela não está. E aí depois ela se sente vítima, coitada de mim, porque eu vesti a camisa. Então, dependendo da maneira como a gente lida com as situações, nós vamos ficar tristes um período e nos transformarmos. Então, tudo depende do uso da mente. Na depressão existe um padrão pessimista em relação à vida. Está ruim e vai ficar pior. A pessoa não confia que vai encontrar uma solução. Por isso que é uma doença, existe alteração nos neurotransmissores. E em função disso, a pessoa precisa ser ajudada para sair daquela situação. Doutor, então as pessoas mais pessimistas têm mais tendência a ter depressão? Com certeza. Tá, isso que eu queria saber. Tá, doutora. A senhora já falou sobre isso, mas vamos falar mais um pouquinho. Há uma espécie de preconceito contra a depressão, né? Algumas pessoas acham que isso é frescura. Assim, fala mais um pouquinho sobre isso, doutora.
É que, na verdade, quando a pessoa tem uma alteração de comportamento, a pessoa era animada, promovia festa, de repente ela não só não promove, como não quer ir, como é contra quem promove. Então, há uma surpresa, né, em relação ao que se conhece dessa pessoa. A pessoa se coloca como incapaz de fazer as atividades, falta, não dá para contar com ela. Então, são sintomas no comportamento da pessoa. E aí, o que acontece? Tudo que existem 3 tabus. Há muitos anos atrás, um cardiologista de Curitiba, ele citou o tripé da angústia humana, que é tudo relacionado à morte, à loucura e à velhice. Então, o que acontece? Situações ligadas a esse tema, nós costumamos fugir. E, por outro lado, se a gente não admite uma dificuldade, a gente não vai procurar ajuda. Se uma pessoa tem uma dor de cabeça recorrente e ela não vai procurar ajuda, ela pode estar desenvolvendo uma sinusite. Ou seja, quanto antes a pessoa procura ajuda,